Que vocês acharam dessa máscara aqui? É assustadora? Eu gostei dela. E o tema hoje tá muito propício para essa máscara. Eu vou gravar o vídeo todo com ela sim. Mentira, não vou não. É só pra fazer uma gracinha mesmo. Vou colocar assim, acho que assim é melhor, né? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Como é que tá aí? Oi, gente, tudo bem? Sou eu, o Richard mesmo. Essa máscara eu ganhei da Darkside. Guardei ela aqui, ela ficou por um tempo num canto, no outro, e eu não sabia o que fazer. Por enquanto ela está aqui andando pela casa, pelo escritório em vários lugares. E aí, o livro que veio junto com ela me fez inspirar nesse vídeo que eu vou trazer para você hoje, que vai ser muito interessante. A gente está em época de Halloween ainda, mês de outubro, então a minha vontade é trazer o máximo de vídeos possíveis com esse tema que eu gosto muito. E aí hoje, como eu falei, baseado nessa máscara aqui, tá? A inspiração desse vídeo veio junto com esse livro aqui da Darkside chamado Temporada de Caça. É uma história muito louca de uma entidade, de uma mulher com a cabeça de cervo, em que ela assombra as pessoas na floresta, enfim, em busca de vingança. É um ser, uma criatura que anda por essa floresta, ou seja, é uma criatura assombrada, maligna, podemos dizer assim. Enfim, o que me inspirou o vídeo de hoje é exatamente isso. Eu vou trazer para você aqui os elementos principais, sejam malignos, assombrados e coisas do tipo dos livros de terror. E são vários aqui de vários tipos, quase que os personagens, né? Sejam lugares, criaturas, o que é que foi o vilão ali mais ou menos da história do livro que eu vou trazer para você, como nesse livro que eu falei de Temporada de Caça, que é essa criatura, essa mulher com cabeça de cervo, que é o personagem ruim, né? O antagonista da história, algo parecido. Nós temos já de início que eu vou mostrar para você, vou trazer o Terno da Estrada da Noite do Joe Hill. O Terno da Estrada da Noite não é o título, tá bom, gente? Estrada da Noite é o título do livro e o terno é praticamente o elemento ali que tem nessa história em que vai se desencadeando para algo mais maligno, algo mais sombrio e de terror. Nessa história do Joe Hill, eu já falei algumas vezes que foi um livro um pouco que me assustou, que me deixou um pouco tenso, que conta a história de um rapaz, um cara roqueiro, que aí ele decide comprar um terno pela internet e é um terno de um homem, de um senhor que já havia morrido. Era um terno de um defunto. E aí chega pelo correio esse terno para ele e aí, o que que acontece? Junto com esse terno veio uma maldição, veio o espírito do dono daquele terno, né? Que vai assombrando ele pela história inteira. Existem alguns momentos aqui dessa história que são realmente cenas que assustam um pouco, sabe? É, tipo, não é que assustam, mas te deixam pensando um pouco sobre aquilo, entende? Tanto que esse livro do Joe Hill foi um dos que mais me deixou tenso, mais me assustou, porque na época eu estava começando a ler livros de terror e esse do Joe Hill foi um dos primeiros. E veio aí já me trazendo esse quentinho no coração, sabe? Que eu não esqueci dessa história, gente. Eu cheguei a sonhar com esse livro, não esqueci dessa história. Então eu te indico, se você quer ler um livro que você não quer, que não vai deixar você dormir à noite, que vai te fazer sonhar, essa aqui é uma boa dica. Agora, ironias à parte, o elemento que tem aqui é o terno, mas tem também o espírito do dono do terno ali, que assombra ele, assombra a casa. Tem uma vibe mais obscura, uma casa velha. O cara anda pela casa sozinho. E aí, no corredor, assim, tem todos os detalhes dessa descrição que ele anda pelo corredor, e aí o velho tá sentado na cadeira. Enfim, é uma coisa um pouco. Eu acho assustador, imagine. Primeiro que eu jamais compraria um terno usado na internet de um senhor que havia morrido, né? Mas aí, enfim, eu não lembro na história se ele sabia que o senhor tinha morrido ou não. De qualquer forma, não era bem um brechó, entendeu? Era um terno num leilão. E aí você fica meio assim, sei lá. Você compraria? Fala pra mim. Você compraria um terno meio suspeito? Outro elemento do terror, um outro vilão, que é que possamos dizer, é de um livro que eu falei há pouco tempo atrás, que eu li, que é A Floresta dos Suicidas. Ali eu falei do terno, aqui nós temos uma floresta, que ela é meio que amaldiçoada. Essa floresta é uma floresta real, existe lá no Japão mesmo essa floresta, onde as pessoas vão para lá para realmente tirar a própria vida. É uma floresta famosa por causa disso, as pessoas vão lá para conhecer também por toda a natureza, enfim, que tem, mas também tem toda essa história aqui. E aí, nesse livro, que
é do Jeremy Bates, que é um livro um pouquinho mais antigo e a Darkseid trouxe. Aqui o elemento mesmo é a floresta, porque ela é amaldiçoada. Tem alguma coisa ali nela em que faz os personagens se perderem na floresta, coisas acontecerem, eles vão encontrando corpos, eles vão sendo, né, eliminados ali aos poucos, enfim. É basicamente o vilão ali é a floresta, porque ela é assombrada, gente. A gente assiste, a gente vai lendo a história, a gente vai vendo e vai falando, mano, tem alguma coisa errada com a floresta. Essa floresta, ela engole as pessoas. Ela engole todo mundo que quer ir lá visitar, que quer conhecer, enfim, tem toda uma energia ruim, porque de tantas pessoas que vão lá pra tirar a própria vida, sabe? Então é uma opção pra você, se você quer conhecer. Eu já falei sobre esse livro, eu gravei um vídeo falando não só sobre esse livro, como também a história da floresta, que é como essa história desse livro é baseado em fatos reais mesmo, dessa floresta que existe. Eu trouxe um vídeo bem completinho falando um pouco do livro e o que é que realmente tem nessa floresta. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá, já falei aqui de dois, né? Falei do terno, falei da floresta e agora nós vamos para um carro amaldiçoado, um carro. Não sei se é amaldiçoado, acho que tem tipo um demônio nesse carro. É basicamente isso. Em Christine, do Stephen King, não posso deixar de falar de Stephen King aqui. Eu assisti esse filme essa semana, e aí eu relembrei de alguns momentos, porque eu também tinha assistido há muitos e muitos anos atrás, eu não lembrava de absolutamente nada. E aí eu gostei bastante do filme, mais do que eu gostei no passado, não sei por quê. Mas, enfim, tá aí uma pedida. Você quer conhecer o filme, você quer assistir, tem na Netflix, tá? Em Christine aqui, o ser a criatura é o próprio carro, que quando a gente vai acompanhando a história, a gente vai ver que tem alguma coisa esquisita com aquele carro mesmo, que já tinha pertencido a outro dono que também havia morrido com esse carro. E aí, um rapaz jovem, um rapaz novo, um nerd cheio de questões assim, cheio de pessoas que causam bullying contra ele, sabe? Por ele ser quem ele é. E aí, enfim, ele acaba querendo muito um carro velho que ele viu de que um senhor estava vendendo, porque o irmão havia morrido por causa daquele carro. E aí ele pega esse carro velho e ele transforma o carro e deixa o carro bem bonitão mesmo. O carro começa a ter vida própria, sabe? Ele toca música no rádio sozinho e as músicas sempre a ver ali com a situação. Ele fecha a porta, ele acende o farol sozinho, dependendo da situação ali, sabe? Quando ele tá com o menino, que o menino reforma o carro, deixa o carro bonitão, e aí aquilo vai gerando uma relação entre eles, e aí você vai ver que o carro gosta muito do menino, gosta muito do dono, tem ciúmes ali, porque ele começa a namorar uma menina, e aí o carro meio que faz com que a menina corra perigo, corra risco de vida, sabe? Mais ou menos isso. E aí você vai vendo que o carro gosta muito do dono, é apaixonado pelo dono e aí faz coisas ruins com as outras pessoas. Aí ele tem uns inimigos aí, uns caras da escola que também que quebra o carro, faz um monte de coisa contra o carro. Enfim, aí você vê que tem uma hora que você não sabe se você fica com pena do carro ou se você fica do lado das pessoas que estão ali, né? Eu achei muito interessante. Então, o personagem dessa história é um carro amaldiçoado, um carro não é um carro tipo o Herbie, o Fusca, não é um Camaro que é o Bumblebee dos Transformers, é um negócio mais tenso mesmo. Mas é um carro famoso. Aqui diz que é Plymouth Fury, acho que é essa marca. Mas enfim, é isso. Esse é o personagem, tá bom? Se você tem interesse, tá aí uma opção. Lembrando que, sendo bem sincero, essa história aqui que eu tô mostrando é a do livro do Stephen King, porque eu tenho esse livro, dá pra ver que ele é novinho. Mas tem o filme. O filme foi o que eu assisti. Continuando aqui com esses personagens, né, vilões aqui dos livros, recapitulando, a gente tem Terno, a floresta e o carro. Agora a gente vai ter o bebê, que é o bebê de Rosemary. Aqui a gente não sabe bem se é o bebê ou se são os vizinhos, porque quando a gente começa a ler, a gente vê que os vizinhos são muito intrusos na vida desse casal, né? Mas aqui conta a história de um casal que tá assim, recém-casados, o cara, ele é a estrela de Hollywood, eles vão pra Nova York e eles vão morar num apartamento bem bacana, porém um pouco mais antigo. E aí, naquele prédio já tinham acontecido umas coisas meio esquisitas, sobrenaturais, né? E aí, mesmo assim, eles vão morar ali naquele apartamento. Aí eles conhecem uma vizinha, e essa vizinha, esse casal, né, de vizinhos, acabam se intrometendo muito na vida dela,
do casal mesmo. E aí no tempo, assim, da gravidez, você vai acompanhando toda a gravidez da Rosemary, você vai acompanhando ali a relação dela com o marido, a relação dela com esses vizinhos que vão tratando ela de uma maneira muito estranha, vão cuidando muito dela, se preocupando com ela por causa da gravidez. E aí todo aquele cuidado, parece que eles têm alguma pretensão esquisita para com aquele bebê. Aí a gente vai vendo ao longo da história, né, que a gente fica, eh eh entendendo mais ou menos que qual era a pretensão daquele casal. Enfim, o personagem aqui, vamos colocar como Bebê de Rosemary por causa do nome mesmo, Bebê de Rosemary. Falei do bebê, agora tem o cemitério. Aí esse aqui todo mundo já conhece do Stephen King, eu não vou nem falar tanto porque todo mundo já conhece, mas o cemitério do Stephen King, o que é o elemento ali, o personagem que é um elemento principal e maligno que tem nessa história, é o próprio cemitério onde são enterrados animais no início, né, da história. Alguns animais são enterrados e aí eles voltam à vida de uma forma muito diferente. E aí essa família, são recentes ali, que moram perto daquele cemitério, acaba achando interessante aquela coisa, né, porque o gato deles morre e quando eles enterram o gato volta à vida, mas volta à vida meio assustador. E aí imagine isso quando as pessoas morrem, se você enterrar uma pessoa, o que que pode acontecer quando ela voltar. Enfim, é mais ou menos isso a ideia dessa história. E aí a gente tem aqui esse cemitério, que é o personagem principal, vamos colocar assim, né, o lugar principal dessa história. Pensando bem, eu não me arriscaria com uma coisa como essa. Tudo bem que quando eles enterraram o gato, eles não sabiam do que poderia acontecer. Eles sabiam que era um cemitério de animais ali e que as pessoas costumavam, da redondeza, enterrar animais ali. Mas, depois que você descobre que o seu gato não está normal, primeiro que já não é normal o gato morrer, você enterrar ele e ele voltar para sua casa. Mas é uma coisa a se pensar, né? Você colocaria alguém que morreu ali, enterraria para ver o que ia dar? Meio tensa a história, mas esse livro para mim é um dos melhores de Stephen King, sem brincadeira. É macabro, é assustador, tem elementos ali que você fica meio preso, você fica meio com medo, você fica pensando, porra, tipo, essa magia, né, essa coisa toda da história do ser que é enterrado e volta a vida é muito louco, você começa a pensar em várias possibilidades ali. Agora imagine com um toque macabro do Stephen King. Dá nisso aqui. Então temos o cemitério do livro O Cemitério do Stephen King. Agora, por último, eu vou trazer para vocês aqui um livro que eu li recentemente e que o personagem, o elemento assim da história, né, que é o centro de tudo, inclusive tem no título, é A Última Casa da Rua Needles. Esse livro eu li, acho que em agosto. Fez parte da nossa leitura coletiva do grupo no Telegram, que a gente tem um clube do livro. E aí, foi um livro que eu gostei bastante. É um livro bem complexo. Isso aqui é um terror psicológico, tá? Se você gosta de terror psicológico, suspense psicológicos assim, isso aqui é assim, é um prato cheio mesmo. Então, a última casa da Rua Needles, que é essa casa onde acontecem muitas coisas na história, já é uma casa meio velha, meio antiga, meio acabada e tudo e tal, onde mora um cara, ele mora praticamente sozinho. E ali na vizinhança, o que que aconteceu? Uma menina foi assassinada e aí tem todas as suspeitas em relação a ele, porque é um homem mais velho que mora sozinho. E aí começa a aparecer umas coisas, algumas pistas de que você fica na suspeita. Realmente foi ele? Por que que as pessoas estão suspeitando que foi ele? Enfim, e várias coisas acontecem ali naquela casa. E esse livro, eu acho que tem um plot twist tão louco, que eu fiquei bem impressionado. Então eu não vou nem entrar em tantos detalhes em relação a essa casa, porque se você leu o livro, você sabe do que eu estou dizendo. Mas fica aí a dica, se você nunca leu esse livro, é uma boa pedida. Mexe com a sua cabeça, ó. Você fica meio biruta, porque chega uma hora que você fica assim, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Qual é a dessa casa? O que que tem nessa casa? Não vou entrar em tantos detalhes, mas é isso, tá aqui a minha dica. E aqui a gente tem todos esses personagens, todas as criaturas e lugares nesses livros para você aproveitar no Halloween aí, se você tiver interesse, coloca na sua wishlist. A gente tem o terno amaldiçoado, a gente tem uma floresta também amaldiçoada, um carro demoníaco, um bebê, o cemitério, que é o próprio cemitério, e
Uma Casa, da Última Casa da Rua Needles. Então, assim, tá um prato cheio, são livros realmente bons que eu selecionei aqui pra te indicar pra você, se você tá com vontade de ler algum livro de terror nesse Halloween também. É uma boa pedida, não são livros ruins, eu gostei de todos. Não são livros ruins, eu gostei de todos mesmo, são histórias muito loucas e com esses elementos também muito bem construídos e que te deixa muito intrigado na maioria das histórias, sabe? Que tem muitas reviravoltas e eu acho isso muito legal. Eu gosto demais disso nas histórias. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você curtiu qualquer desses livros aqui, comenta aqui embaixo qual você já leu ou qual você tem interesse em ler. E a gente continua conversando aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!